Bíblia, coleção de livros. Vamos acolher a palavra de Deus. Olá, queridos catequizandos, queridas famílias, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar vendo o nosso encontro de número 27. E nesse encontro vamos conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, já que em setembro comemoramos o mês da Bíblia. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vem, Espírito Santo, toma meu corpo para teu templo, vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções, sentimentos. Recebe a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz, dá-me a plenitude de todas as virtudes, aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança, inflama meu amor, concede-me os teus 7 dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo. Ó fogo do Espírito Consolador, vida da vida de toda a criatura, és santo, dás vida a toda beleza, és santo, tu te dignas reconfortar com teu óleo os que estão perigosamente abatidos. És santo, enxugas os ferimentos menos limpos, ó sopro de santidade, ó proteção de vida, esperança para todos os membros da Igreja reunidos, ó refúgio de beleza, salva os bem-aventurados, guarda os que o inimigo fez cativos, liberta os que estão acorrentados e que o divino poder quer, no entanto, salvar. Fazes andar as nuvens, fazes o ar percorrer os espaços, dos rochedos brotar água, correr a água em riachos e a terra exibir seu manto de verdura. Também és tu que guias os sábios, e a inspiração da sabedoria os enche de júbilo. Louvor a ti, que és o louvor e a alegria da vida, a esperança e a honra não violada, o distribuidor de toda a luz. Assim seja. Façamos agora uma oração e vocês, por favor, repitam na casa de vocês. Pai bondoso, nosso Deus, tua palavra é uma luz no meu caminho da vida. Que saibamos acolher e amar os ensinamentos da Bíblia para sermos felizes. Que estejamos com os ouvidos bem atentos para escutar tua voz que nos fala por este livro santo. Amém. O texto que vamos ler hoje na Bíblia é a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Da carta a Timóteo. Desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem dar-lhe a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos destacar uma frase desse texto que nós acabamos de ler. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e capacitado para toda boa obra. Agora nós vamos assistir um vídeo
explicativo sobre a Bíblia, a formação, o que é a Bíblia, tudo isso para nos enriquecer. E nós vamos ter nesse vídeo uma pessoa muito especial, que é o nosso querido Padre Carlos. Então ele vai estar falando um pouco com vocês sobre a Bíblia. Prestem bastante atenção, tá? Olá, queridos catequizandos, da Sandra, nossa catequista, sozinho da primeira etapa. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês através desse vídeo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse mês que nós estamos iniciando, o mês de setembro, né? Desejo também a todas as famílias que vão acompanhar conosco esse vídeo, os seus pais, que Deus abençoe todas as famílias, todos os lares, que Nosso Senhor possa estar sempre presente na vida de todos vocês. Nós iniciamos agora em setembro, né? O mês da Bíblia, né? E vocês que estão iniciando a catequese, o nome catequese não é escola, catequese não tem diploma, catequese, o termo quer dizer fazer ecoar a palavra de Deus, né? Então é um tempo da gente poder ouvir melhor, compreender, aprender, né? Vocês vão ter aí um período, até a primeira Eucaristia, até a Crisma, mas a catequese é para a vida toda, né? Eu estou sendo catequizado a cada dia pela palavra de Deus. Deus está sempre agindo na nossa vida. Nós nunca estamos prontos, ninguém sabe tudo, ninguém compreende tudo, é um grande mistério, né? Então veja bem, o que é a Bíblia? A Bíblia, né? Esse livro grande que nós temos aqui, o nome já diz, Bíblia. O que você lembra quando você fala Bíblia? Bíblia, biblos quer dizer livros, né? Bíblia, lembra biblioteca, né? Biblioteca, né? Eu tenho aqui, ó, pertinho de mim, ó, a minha biblioteca, tá vendo? Então, o que é uma biblioteca? A biblioteca é um conjunto de muitos livros. Então, a Bíblia não é um livro só? Não. A Bíblia são vários livros. Então, na Bíblia, nós temos uma divisão que nós chamamos de Antigo e Novo Testamento. O Primeiro, né, e Segundo Testamento. O Primeiro Testamento é de antes de Jesus. O Segundo Testamento, ou Novo Testamento, é a partir de Jesus, né? Então nós temos esse conjunto de livros, né? E esses livros, tem livrinhos que são pequenininhos, alguns capítulos, tem livros que são um pouco maiores, né? Mas a igreja, o que ela fez? Na história, ela juntou tudo para não se perder nada. Então, nós temos aí textos que para nós são inspirados por Deus. Quem escreveu a Bíblia? Foram pessoas, como nós. Só que essas pessoas sentiram no coração o apelo de Deus para poder deixar tudo isso para nós, que é uma grande riqueza. Senão nós nunca iríamos conhecer nada sobre Jesus, sobre antes de Jesus, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que veio antes. Então, quer dizer, nós temos esse conhecimento. Hoje, vocês já nasceram nessa época que tem a internet, né? Tem essa facilidade, você tem o celular, já tem tudo aí. Mas, se não fossem os livros, nós não iríamos conhecer nada do que nós conhecemos hoje, né? Então, os livros são uma riqueza para todos nós e é muito importante. Agora, o livro, como essa biblioteca que eu mostrei para vocês, não adianta o livro ficar ali. Eu preciso ler o que está escrito para poder entender a mensagem de cada livro, não é isso? Então, a Bíblia também. A Bíblia para nós ela é importante. Por quê? Porque ali está a história da nossa salvação, né? Então, desde o início da Bíblia, lá o livro do Gênesis. Gênesis quer dizer origem, né? A Gênesis, da origem do mundo, a origem de tudo que aconteceu, que existe, né? E até o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, que vai nos falar dessa realidade última, né? Quando será, como será
o fim de tudo, né? Agora, eu não posso ler a Bíblia ao pé da letra, né? Então, por exemplo, tem um texto lá na Bíblia, para você ter uma ideia. A Bíblia foi escrita desde o ano 1000 a.C., por volta do ano 1000 a.C., tem textos até mais antigos, até o tempo após Jesus, né? Então, tudo que tem na Bíblia demorou mais de 1000 anos para ser escrito, esses livrinhos, esses folhetos, que nós temos alguns folhetos pequenos, alguns capítulos apenas, né? Então, eu não posso pegar a Bíblia e falar assim, eu vou ler a Bíblia, então eu vou começar a ler lá do livro do Gênesis, né? O Gênesis, como que Deus criou o mundo, como que Deus criou tudo, e eu vou lendo livro por livro, né? A Bíblia não é assim, não é um livro só, como eu já disse. Então, nós temos na Bíblia algumas divisões, porque a formação da Bíblia, ela demorou muito tempo, né? Agora, o que é importante para nós? O importante é conhecer a Bíblia. Eu não posso ser ignorante da Bíblia. Aí você vai falar assim, mas padre, o que eu vou ler da Bíblia então, se não é para ler do Gênesis desde o começo até o fim, né? Veja bem, o importante, o coração da Bíblia para nós é Jesus, não é? Porque Jesus, quando ele nasceu, tudo que foi escrito antes dele, o Antigo Testamento, nele acontece o que se esperava, tá? Então, a partir de Jesus, você vai entender um pouquinho também o Antigo Testamento, o que falava dele, o que eles esperavam, né? Agora, conhecer Jesus é o principal. Então, nós temos no início do Novo Testamento 4 livrinhos que são os 4 evangelhos. Evangelho quer dizer, do grego, boa notícia. Qual que é a nossa boa notícia? Jesus, o nascimento de Jesus, né? Então nós temos que conhecer Jesus. Ele é a boa notícia de Deus para nós. A primeira notícia importante, por assim dizer, tá? As outras estão em relação a ele, né? Então, se eu conhecer o Evangelho, já é um grande passo. Então nós temos lá, no início do Novo Testamento, né? Dessa segunda parte da Bíblia, né? Como eu falei para você, a segunda parte da Bíblia. Então, a Bíblia tem o Antigo e o Novo. Então, aqui no Novo, nós vamos ver a partir de Jesus. Então, é muito importante isso. Então, nós vamos ter primeiro Mateus, que foi o evangelista que escreveu sobre Jesus. Depois tem também Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas escreveram sobre Jesus, tá? O primeiro a ser escrito foi Marcos, mas ele está em segundo lugar porque Marcos não falou nada da infância de Jesus. Então, a igreja colocou Mateus primeiro para ter um início, né? Falar da sua origem, tá? Mas aí nós vamos ter, além de Mateus, temos Marcos, Lucas e João. Quando nós entendemos, você vai ver assim, que tem coisas que Marcos fala, Lucas não fala, João fala, Mateus não fala. Então a igreja viu nesses 4 textos, né? Aquilo que nós devemos saber sobre Jesus. E na catequese você vai conhecer muito Jesus, que é o importante, o Filho de Deus que veio até nós e nasceu de Maria, a mãe de Jesus. E olha só, quando o anjo, você vê lá no início da palavra de Deus, você vai ver que interessante, né? Como que nós... Perdão. Você vai ver lá no início da escritura de João, ele diz assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós, tá? Então o que quer dizer isso? A palavra, quer dizer, tudo aquilo que era dito, falado, escrito, se fez carne em Maria. E Jesus nasceu. Por que então fala que a palavra se fez carne? Porque Jesus antes era a palavra, que é o Antigo Testamento, a palavra antiga, né? Então tudo que falavam de Jesus se realizou em Jesus. E isso aconteceu em onde? Em Maria. Por isso que nós amamos tanto Maria, nós chamamos Maria de Nossa Senhora, que ela é mãe do Nosso Senhor. Porque ela ouviu a palavra, guardou no coração e ficou grávida de Jesus. E Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, né? Agora, por isso que é muito importante conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu não conheço o que Mateus, Marcos, Lucas e João falou de Jesus,
eu vou começar a acreditar em coisas que falam de Jesus. Vocês já viram falar de fake news, né? Tem muita mentira por aí, né? Fake news, notícia mentirosa, é um fake. Por isso que eu preciso conhecer a notícia, a boa notícia, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, para não acreditar em coisas que falam de Jesus que não é verdade. Por isso que você está na catequese, né? Então é muito importante. Você fala assim, então como que eu vou começar a ler a Bíblia? Do Evangelho. Conhece Jesus, né? Agora, o Antigo Testamento. Então é importante, os pais que estão ouvindo esse vídeo, né, os adultos, nós temos toda terça-feira o estudo bíblico com a dona Regininha, à noite, pelo Facebook, pelo YouTube da Basílica, né? Existe uma Bíblia, né, que eu acho que a Bíblia que vocês têm, chama Bíblia Edição Pastoral, né, que é uma Bíblia que antes de cada livro, ela tem uma introdução, falando quando o texto foi escrito, que momento que era da história, o que significava, o que o povo estava passando, a questão política, econômica, social, ideológica. Para quê? Para que você possa entender o texto. Eu não posso pegar um texto bíblico, tirar do contexto, que eu não vou entender, né? Então, também é muito importante, as Bíblias hoje têm um rodapé. Então eu leio aqui o texto, depois eu vou lá embaixo, o que quer dizer, isso ajuda bastante, né? Principalmente os adultos, né? Para a gente poder entender melhor a palavra de Deus. Agora, você que está começando a catequese, é muito importante amar a Bíblia. Padre, mas como que eu amo a Bíblia? Primeiro, ter a Bíblia. É importante ter em casa uma Bíblia, muito importante, tá? Agora, a Bíblia não é para ficar aberta. Eu vou deixar a Bíblia aberta para abençoar a minha casa. Não. Bíblia é livro e livro foi escrito para ser lido. Então, todo dia, ler um trechinho do Evangelho de Jesus, conhecer Jesus, ver o que ele fala. Você vai ver que ele vai falar muita coisa para nós, né? Para os pais, para a nossa família, para a nossa vida, né? Então, é muito importante. A catequese, o livro principal da catequese da nossa vida é a Bíblia, tá? Principalmente o Novo Testamento, que nos fala de Jesus, tá? Agora, outro ponto importante, lugar importante da Bíblia, né? Na igreja. Você vai à missa aos domingos, né? Todos nós devemos ir à missa aos domingos, porque o domingo é o dia de ir à missa, é o dia de participar da... O que a gente faz na missa? A gente vai lá para ouvir a palavra de Deus. Mas por que a gente não leva a Bíblia da gente na missa, padre? Porque lá a gente não vai para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. Lá nós vamos para ouvir a palavra de Deus. Então alguém lê a Bíblia, nós ouvimos, né? E Deus vai nos dar a graça de entender. E aí você está se preparando para a primeira comunhão para quê? Para você poder comungar o corpo de Cristo. Então, a gente ouve a palavra, depois nós comungamos o corpo de Cristo, o pão e o vinho, que é o próprio Jesus. Para quê? Para que Jesus nos dê a graça, a força, para viver o que nós ouvimos, né? Por isso que na missa, vocês já perceberam? Tem dois altares, né? Tem o altar da palavra, onde fica a Bíblia, aquela Bíblia grande, que tem a leitura, o padre lê o Evangelho, e ali a mesa da Eucaristia, do pão e do vinho, que é o corpo e sangue de Jesus. Então primeiro eu ouço a palavra, com a comunidade no domingo, principalmente, depois essa palavra se faz carne, pão e vinho, para que possa me alimentar e eu possa viver o que eu ouvi como comunidade na palavra de Deus, né? Então é muito importante isso. Você está começando a catequese, é fundamental você ter a Bíblia. É fundamental também, é importante os pais ler um trechinho por dia, sabe? Na hora da janta ou depois da janta, a hora que está todo mundo em casa ali, lê um pedacinho do Evangelho. E reza um Pai Nosso, pede a Deus para vocês irem conhecendo melhor Jesus, né? Que o Espírito Santo vai ajudando, né? Os adultos, fazer um cursinho bíblico, terça-feira à noite, 7h30 da noite, às 8h30 com a dona Regininha, pelo Facebook, pelo YouTube. A missa de domingo. Porque depois das leituras, o padre sempre faz uma homilia. Para quê? Para que a gente possa pôr a palavra de Deus em prática hoje na nossa vida, né? Então, isso é muito importante. Então, eu peço muito a vocês que estão começando a catequese, amem a palavra de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, ela se fez carne, e é Jesus, ele é a palavra de Deus. Você já viram na missa que a gente diz assim, depois da leitura, palavra do Senhor, e a gente diz graças a Deus. E depois que o padre lê o Evangelho, que é sobre Jesus, ele fala a palavra da salvação. E a gente responde, glória a vós, Senhor. Então é isso.
é um processo, nós vamos conhecendo, vamos amando, vamos compreendendo, para que a gente possa viver o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, resumindo tudo, Jesus resumiu tudo que tem na Bíblia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se a gente pudesse torcer a Bíblia e tomar um suco, esse suco ia se chamar amor. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu amo Deus e amo o meu próximo, tá bom? Então, que Deus abençoe muito vocês, suas famílias, e que vocês possam cada vez mais, na catequese e pela vida toda, amar muito a palavra de Deus. Ler a Bíblia, meditar a Bíblia e, com a graça de Deus, estudar, compreender para pô-la em prática. Para quê? Para transmitir também. Isso é muito importante, né? A gente falar mais das coisas de Deus, porque hoje a gente fala muita coisa que não vem de Deus, tá bom? Então Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus seja o livro mais lido, né, da nossa vida. Quando eu estava na catequese, uma vez eu ouvi uma frase bonita, dizia assim: o que adianta eu ter a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Tem gente que tem a Bíblia e fica lá aberta na porta da casa, né, pegando poeira. Não adianta, né? Ler a Bíblia, ter a Bíblia, ler a Bíblia. Que adianta eu ler a Bíblia se eu não entendo? Às vezes preciso estudar a catequese, né, o curso bíblico, né? Que adianta eu entender a Bíblia se eu não a transmito? Eu preciso ensinar aos outros também, né? Agora, que adianta eu transmitir a Bíblia se eu não vivo, né? Então eu preciso pôr em prática. E é isso que Deus quer de nós, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Obrigado, Sandra, catequista, por me dar essa possibilidade de estar com vocês. Deus abençoe a família de vocês e que a palavra de Deus seja muito amada por todos nós, para que possamos pôr em prática essa palavra de vida e de salvação. E nunca se esqueçam, o domingo é o dia principal de ouvir a palavra de Deus, quando a gente se reúne na missa, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Então, nós vimos que a Bíblia é um conjunto de livros. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 46 livros e o Novo Testamento contém 27 livros, totalizando 73 livros. Bíblia, as cartas de Deus. Nossos amiguinhos tomavam café da manhã na casa de Maria e João quando Amanda disse: "Nossa, estou aqui pensando como foi incrível atravessar a grande Bíblia", disse Amanda. Verdade, hein? A gente está vendo e vivendo tudo aquilo que já lemos na Bíblia, disse Fer com a boca cheia de pão. Se as pessoas percebessem que a Bíblia é tão útil para as suas vidas, a gente ia ter um mundo muito melhor. Principalmente se todo mundo vivesse o amor que Jesus veio mostrar, disse Pedrinho. Uma vez a minha avó disse que a Bíblia é uma carta de Deus pra gente. Amanda, uma carta não, são várias cartas. A Bíblia não é só um livro, mas são vários livros. É como se fosse uma biblioteca. Pedrinho, todo dia de manhã meu pai lê a liturgia diária. O que é liturgia diária, Fer? Ah, o Pedrinho sabe explicar melhor que eu. Explica aí, Pedrinho. Liturgia diária são as leituras e o salmo do dia que a nossa igreja propõe como fonte de água viva. Água viva? O que você quis dizer, Pedrinho? Quis saber Amanda. Que a gente pode comparar a Bíblia com uma fonte de água. Só que não é uma água qualquer. É viva, porque contém a palavra de Deus. Ah, entendi. Então vamos ler a Bíblia e vivenciar o que ela nos diz, praticarmos as palavras de Jesus. Estamos terminando o nosso encontro. Espero que tenham gostado. Antes da oração final, eu quero agradecer ao Padre Carlos pela sua disponibilidade em participar do nosso encontro e
nos enriquecer com a sua sabedoria. Vamos fazer a oração final. Pai Santo, nós te agradecemos pela Bíblia, que é a carta que fala do teu amor pela humanidade. Ela é a força que muda a nossa vida, que nos ensina e nos corrige. Mostra a tua bondade para nós, teus filhos. Senhor, nós te pedimos, coloca em nosso coração um grande amor pela Bíblia, tua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso encontro termina aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.